Boa noite novamente, igreja. Estamos felizes nessa noite, né? Estarmos participando desse culto tão especial. E pela primeira vez eu estou fazendo duas atividades no mesmo momento, né? Mas Deus seja louvado por isso. A igreja é assim, especial quando nós estamos envolvidos e trabalhando na obra do Senhor. Antes de lermos o texto bíblico, quero dizer para vocês, os pais que aqui estão, que vale a pena investir na vida dos seus filhos. Vale a pena, não vale muito a pena. Principalmente quando você está investindo para a vida eterna. Esse não tem preço nenhum. Quero dizer que a nossa igreja, a Igreja Batista do Barro Preto, tem um ministério muito, muito especial que se chama Semear. E que ele está aqui de braços abertos para receber os seus filhos e para ajudar vocês nessa caminhada tão especial. Então nós temos ali o Semear Baby, desde os bebezinhos, né, tia Camila? Nossos pequenininhos que vão crescer e nós oramos com eles, ensinamos a Bíblia para que um dia eles cheguem a tomar essa decisão que tomaram hoje. Também temos o Semear Kids, que são os maiorzinhos, mas que também recebem a palavra do Senhor todos os domingos aqui pela manhã. E temos também os juniores no Semear Pretins, que estão crescendo e desenvolvendo. Tem algum junior aqui da igreja? Levanta a mão, quero ver. Ah, está cheio aqui. Davi também é, né, Davi? Que bênção do Senhor, eles estão aqui aprendendo a palavra do Senhor. Então essa igreja tem cumprido esse propósito, esse objetivo, essa visão tão especial de tratar das nossas crianças. E eu tenho o privilégio de estar ali com eles, pastoreando, cuidando, ajudando, junto com os nossos servos, essa caminhada tão especial das nossas crianças. Tudo bem, quero então convidar a todos a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 3, versículo 11, e também Eclesiastes 12, 7. Esse final de semana nós estivemos em Timóteo, participando do congresso, primeiro congresso da Convenção Batista, voltado para servos de ministério com criança. Que bom que a nossa convenção está tendo essa visão. Tivemos ali 180 igrejas participando. 180 igrejas? Não, 180 servos. Provavelmente várias igrejas, né? Participando ali daquele congresso. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho para eles no sábado e retornei hoje para estar aqui junto com os irmãos. Mas foi muito gratificante, bênção estar participando daquele congresso ali. Eclesiastes 3, 11. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diz amém. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também, algo especial, pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs no coração do homem a eternidade. O outro versículo, também Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua presença e teu cuidado em nossas vidas. Agora, quando estamos diante da tua palavra, que nos revela ao Senhor, revela tudo o que o Senhor é, tudo o que o Senhor quer, tudo o que o Senhor faz pela humanidade.
queremos pedir que o teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração. Nos use como instrumentos em tuas mãos, ó Pai, para falar o que o Senhor quer. Não o que é de nós mesmos, mas o que venha do Senhor. Para a edificação do corpo de Cristo, para crescimento nosso, para que o nosso coração se encha nessa noite de muita alegria, paz, mas principalmente para que tenhamos salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, que texto da palavra do Senhor. Deus coloca em nosso coração a eternidade. Somos seres eternos. Deus, em sua infinita sabedoria, bondade, formosura, diz o texto, criou todas as coisas. E lá em Gênesis, ele cria tudo e cria o homem, a sua imagem e semelhança. E por ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, coloca no homem, no seu coração, a eternidade. Por qual motivo? Por que será que Deus coloca no coração do homem a eternidade? Porque certamente Deus tem um sentimento de viver conosco a eternidade. Ele deseja que cada um de nós sejamos vivendo com Ele. Por isso Ele põe no coração do homem a eternidade. O relacionamento com o homem. Assim como no Éden, quando ele chega todos os dias e conversa com o homem. Adão recebe a presença do Senhor ali. E a alegria tremenda de poder conversar com o Criador. E por esse motivo, e por isso Deus cuidou de todas as coisas e coloca nesse momento o homem em uma situação privilegiada. De toda a sua criação, de tudo que ele fez, nós somos seres eternos. Lembro uma vez que eu estava falando para as crianças, e uma das crianças me perguntou assim: tio Lu, se o meu cachorro morrer, ele vai para o céu? E confesso, meus irmãos, que eu, com a minha teologia toda, né, meus ensinamentos todos, respondi na lata. É claro que não. Seu cachorro não vai para o céu de jeito nenhum. Ele não é eterno. Meus irmãos, ele começou a chorar. Desesperadamente, não parava de chorar. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele não para de chorar. E agora, o que eu fiz? Eu respondi certinho, né? Falei a verdade. E aí, depois que ele começou a parar de chorar, ele disse assim, tio Lu, então eu não quero ir para o céu. Se o meu cachorrinho, que é meu amiguinho, não vai para o céu, eu também não vou querer ir. Eu não quero essa eternidade. E eu tive que parar um pouquinho, pensar e refletir, né? Que felicidade naquele momento para ele era o seu amiguinho, o seu companheiro. E eu poderia, vai estar no céu? Pode estar no céu com você. Mas você vai estar no céu? Essa era a primeira pergunta. Não era o cachorrinho. Mas o cachorro não é eterno, ele não tem eternidade, ele não tem um espírito. Quem foi privilegiado com isso fomos nós, meus irmãos. Nós temos a vida eterna. E aí, ao estudar sobre isso, sobre a eternidade, eu me lembrei de um missionário americano, quando eu era bem pequeno ainda. Ele foi fazer uma mensagem na nossa igreja e ele fez duas perguntas que normalmente muitas pessoas fazem e os evangelistas fazem essa pergunta. E ele diz assim, naquele culto, eu era bem pequeno escutando as perguntas dele. Uma delas foi assim, se hoje você fosse o único momento que você pudesse escolher onde vai viver a eternidade, que lugar você escolheria? Uau, essa pergunta bateu fundo no meu coração. Se você hoje, claro, agora, nesse momento, pudesse escolher onde passar a eternidade, onde você escolheria? Depois ele fez uma segunda pergunta, ele diz assim, se você morresse hoje, você iria para o céu? São duas perguntas fortes, mas são perguntas,
pastor João Miguel sabe disso, feita por todos esses missionários, né? O pastor Casimiro também conhece bastante, alguns missionários que fazem essa pergunta. Mas essa pergunta nos faz o quê? Nos remete a pensarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre algo importante que temos, que é a eternidade. E muitas vezes, meus irmãos, com o passar do tempo, com a sociedade, com a velocidade do tempo, das coisas que temos que fazer, nós não paramos para pensar na eternidade. Pensamos na nossa casa, em construir casa, em comprar casa, pensamos em trocar de carro, pensamos em melhorar aqui a igreja, o ambiente, vir à igreja, conhecer pessoas, pensamos em um emprego, um trabalho, pensamos em andar, fazer isso, aquilo, uma comida. Tantas coisas nós pensamos. E com isso o tempo vai passando e passando, e nós não temos um tempo, um período, um momento em que nós pudéssemos parar um pouquinho e pensar assim: aí a minha eternidade? Como que é o céu? Como que é a morada com o Senhor? Como que será isso tudo? A vida, meus irmãos, como diz Benjamin Franklin, a vida não é uma taça para ser esvaziada, mas é uma medida para ser cheia. Nós precisamos a cada dia encher a nossa vida. E o que tem acontecido nesse tempo e nessa correria injusta dessa sociedade é que nós estamos nos esvaziando. E estamos esquecendo de enchermos. E muitas vezes estamos até enchendo de alguma coisa, mas muito longe do que é eterno, do que é valor eterno, daquilo que a palavra de Deus nos coloca como valor eterno. Hoje mesmo, vários irmãos estiveram aqui, dando testemunho da sua fé, batizando. Que motivo é esse? Por que isso? Porque eles dão valor ao que é eterno, ao que o Senhor colocou como eterno, ao que o Senhor ensinou, aos ensinamentos da palavra de Deus, a dizer que querem continuar seguindo esse Deus até a eternidade com Ele. Amém? Realmente, a nossa vida, meus irmãos, é um vapor. Em um minuto, apenas estamos passando por aqui. Mas a vida também possibilita a cada um de nós a prática de gestos e atitudes que prolongam até o fim dos tempos a nossa passagem por aqui, por essa vida. Quando passamos por aqui com boas atitudes, com ajuda, com obras sociais, com compartilhamento de coisas, deixamos as nossas marcas aqui nesse tempo. Mas quando nós fazemos tudo isso, mas colocamos em nossa vida algo que é muito maior do que isso, que é a vida eterna com Jesus, que é a salvação que nós cantamos aqui, que é a salvação em Cristo Jesus, a nossa vida se prolonga para a eternidade com Cristo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho dos justos, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, e mesmo depois de mortos, muitos ainda falaram sobre ele. Muitos já passaram por aqui. E podemos afirmar que muitos visaram, olharam, viveram, caminharam para uma vida eterna com Jesus Cristo. E quando olhamos para essas pessoas, pensamos assim: hoje estão morando com Deus. Estão no paraíso. O homem que mais vive, sabe qual que é? Não é aquele que tem mais anos de vida, mas sim aquele que tem mais sentido, dá mais sentido para a sua vida. Qual o sentido que temos dado à nossa vida? O exemplo de Jesus, que viveu aqui pouco tempo, mas os seus 33 anos,
ele fez o suficiente para mostrar à humanidade que ela precisa ser resgatada, porque Deus quer um encontro com cada um de nós na eternidade. Por isso que ele escreveu lá em Eclesiastes: coloco no coração do homem a eternidade. Se falamos de nova vida, assim falamos de um amor maior que nos resgata, que nos dá condições de vivermos essa nova vida. A Bíblia fala, meus irmãos, se esperarmos por essa vida somente, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar só por aqui. Muitas vezes sentimos momentos felizes, mas temos dificuldades, temos lutas, temos tribulações. Devemos esperar por algo maior, devemos esperar pela vida eterna. E será mesmo a nossa vida, a vida eterna, a vida com Cristo, algo especial? Ou nós estamos ouvindo essa sociedade que há pouco tempo começa a dizer que a morte é o fim? O grande líder religioso cristão do mundo, em um dos seus pronunciamentos em 2018, disse para a comunidade cristã que a morte é o fim. Ele disse que nós devemos viver aqui o máximo, tudo que tivermos, as experiências que tivermos, porque a morte é o fim. Eu não concordo com ele e eu não creio nisso, porque a Bíblia nos diz que a morte não é o fim. Deus colocou no coração do homem, né, Cleves, a eternidade. Nós não podemos crer nisso. A morte não é o fim. O texto que nós lemos fala sobre isso. A vida terrena, com todos os nossos cuidados, tudo que a gente faz, tudo que a gente procura fazer, é muito bom. Mas nós precisamos parar um pouquinho e pensarmos como vamos fazer, o que vamos fazer, como será, o que eu tenho de certeza, de confirmação na minha vida eterna. Seja criança, sejam jovens, adulto, idoso, aqueles que estudaram muito, os que estudaram pouco, os ricos, os pobres, precisam lembrar de que a vida não se limita a esse tempo aqui. É preciso pensar na eternidade, meus irmãos. Então, o que é a eternidade? No conceito do mundo, eles colocam que é uma filosofia, é algo que foi inventado para que as pessoas tivessem um conforto, uma paz, e sentisse algo que pudesse confortá-la, para que ela não tivesse medo da morte. Mas a eternidade não é isso. A palavra de Deus não nos diz o seguinte, lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o versículo não para aqui. Se parasse aqui, poderíamos até acreditar que a morte era o fim. Mas ele não para aqui. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a garantia. Jesus veio aqui nesse mundo e nos garante com a sua vida, com a morte de cruz, que a vida continua. E mais do que isso, ele morre na cruz, ressuscita, aparece para muitas pessoas e ele sobe aos céus com um gesto dizendo assim, vou preparar-vos um lugar. Crianças, vou preparar-vos lugar. Jovens, vou preparar-vos lugar. Adultos, vou preparar-vos lugar. Os idosos, vou preparar-vos lugar. O lugar é para todos. Em 1 João 5:11, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Em Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa vida não está nos bens materiais, não está no luxo, naquilo que você tenta conquistar aqui, no seu diploma, na sua formação.
Isso não te garante a vida eterna. A palavra de Deus diz que te garante a vida eterna é crer no Filho de Deus. E ele continua dizendo: quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Também, João 17:3 diz assim: esta é a vida eterna. Se quisermos aprender sobre a vida eterna, se quisermos saber o que é a eternidade, temos que ler esse texto. João 17:3, ele afirma que a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O Deus de Israel, o Deus que libertou o povo, o Deus que caminhou com aquele povo até a terra prometida, mostrando para eles o caminho de tudo o que eles precisavam e mostrando para ele mais do que isso, de que ao caminhar com Deus, eles teriam a certeza, a confirmação da morada eterna junto com o Pai. E no Novo Testamento ele confirma isso com a presença de Jesus, com a vinda de Jesus. E ele continua o versículo: se você quer a vida eterna, você precisa conhecer o único Deus verdadeiro. E segundo, você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Filho que veio para confirmar a vida eterna ao lado do Pai. Quando ensinamos para as crianças sobre vida eterna, é um assunto difícil. Muitas vezes, elas custam a compreender. Mas nós tentamos, através de algumas histórias, explicar para elas o que é vida eterna. Uma criança um dia perguntou para de uns servos que ministra para as crianças, e perguntou assim: tia, o que é essa vida eterna? Eu não estou entendendo. É pouco tempo ou é muito tempo? E ela tentou explicar, e ela pensou assim na sua cabeça uma imagem que pudesse ajudar aquela criança a entender o que é vida eterna. E ela diz assim: você conhece o beija-flor? Aquele passarinhozinho que tem um biquinho fininho? E ela disse: conheço. E sabe, você conhece as montanhas onde tem uma rocha, uma pedra muito grande, gigante? E ela disse: olha, conheço sim, tia. Tem uma montanha que é tão grande que a gente não consegue nem enxergar o fim dela. E ela, então pensa nessas duas figuras. Agora imagine o seguinte: você vai pedir para aquela beija-flor, com seu biquinho, cortar aquela rocha no meio. E ela vai começar hoje, passando o seu bico para lá e para cá, para lá e para cá. Quanto tempo ou quando você acha que ela vai terminar de cortar aquela rocha? E a criança respondeu para ela assim: mas tia, ela nunca vai acabar de cortar aquela rocha. É impossível ela cortar aquela rocha. Aí ela diz assim: ah, aí é a vida eterna. Não acaba. É eterno. Não tem fim. E quando nós lemos na palavra de Deus que Jesus preparou um lugar para nós, Jesus proporcionou esse momento em que vamos viver a eternidade, é para sempre. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva para sempre com Jesus. E aí a Bíblia, meus irmãos, tem duas histórias que me chamam muita atenção. A primeira delas está em Mateus 19:16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Conta a história de um jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se do mestre de Jesus, fez uma pergunta para ele. A Bíblia não fala o nome desse jovem.
Só fala que ele era muito rico. E olha a pergunta que aquele jovem faz para o mestre. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Ah, mas ele não ficou satisfeito e ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tanta coisa na Bíblia. E aquele jovem diz, mas tudo isso eu já tenho observado. Mas o que me falta ainda? Aí Jesus, se queres ser perfeito, se queres alcançar a vida eterna, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas aí aconteceu algo triste. No versículo 22 diz, porém, aquele jovem ouviu essas palavras e retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aquelas propriedades, os seus bens, as suas riquezas não poderiam conduzir ele para os céus e muito mais do que não conduzir, estava naquele momento impedindo aquele jovem de enxergar qual é o verdadeiro caminho em direção a Jesus. Ele conhecia a Bíblia, já tinha ido na igreja, já tinha escutado os mandamentos, já tinha lido os mandamentos, mas aquilo não era o suficiente, porque havia algo no seu coração que estava interrompendo a sua visão em enxergar a eternidade. E eram seus bens, o valor ao bem material, as suas posses, as suas propriedades. E Jesus olha bem no fundo do seu coração e toca no ponto importante. E coloca à prova naquele momento a fé daquele jovem. Se você crê em mim, se você quer a vida eterna, vende os seus bens e vem e segue-me. Jesus não queria que ele ficasse pobre, sem nada, com fome, deixasse todas as coisas. Não era isso. Mas Jesus queria que ele parasse para pensar que na sua vida, em todos os seus momentos, ele estava muito preocupado com aquilo que ele tinha, que ele precisava ganhar, que ele precisava de sustento, que ele precisava colocar para a sua família. E Jesus olha, algo mais importante do que isso é me seguir. É entender que eu sou a vida eterna, que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida, que você precisa me buscar. Ah, mas ele não entendeu isso. Ele preferiu ir embora e não seguir a Jesus. História com um final triste. Segunda história que me chama a atenção na Bíblia, quando falamos de vida eterna, está lá em Lucas 23. Versículo 39. É a história no momento da crucificação de Jesus. Havia dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava, dizendo, não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-lhe, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual situação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas ele nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres a entrar no teu reino. Ah, irmãos, a resposta de Jesus foi tremenda. E ele disse assim para aquele malfeitor, em verdade te digo que hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo na eternidade. Duas histórias com dois finais diferentes. Primeira história, o jovem procura Jesus, fala que ele é bom mestre, fala dos ensinamentos, fala da Bíblia, fala que Jesus é isso, que é aquilo, mas quando ele vai tomar a decisão mais importante de sua vida, que é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, que é seguir a Jesus, que é confirmar Jesus na sua vida, ele vai embora triste e não volta mais, porque valoriza mais a vida terrena do que a eterna. Agora, a segunda história tem um final feliz. Ela começa triste. Dois bandidos crucificados lá na cruz, um ao lado do outro de Jesus. Um deles olha para Jesus e vê em Jesus a saída, a oportunidade de estar morando no céu, na eternidade com Cristo. Ele olha para ele, repreende a pessoa que estava do seu lado, seu colega de maldade, de injustiça, manda ele ficar calado e olha para Jesus, e naquele momento, na crucificação, ele reconhece que Jesus Cristo é Senhor de sua vida, e ele faz um pedido especial: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde aquilo que ele tem respondido para todo aquele que buscar a sua presença. Ele responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que você tem planejado de sua vida? Planejamos muita coisa, meus irmãos. Planejamos amanhã cedo acordar, irmos trabalhar. Planejamos uma viagem, está chegando as férias, nós vamos tirar férias, vamos viajar. Vamos fazer isso até o final do ano. No ano que vem, nós vamos fazer tantas coisas especiais. Planejar é bom, é importante. Eu planejo, você também deve planejar. Mas o nosso planejamento não nos garante que ele vai ser executado. Não nos garante que ele vai acontecer. Nada nos garante que amanhã eu vou acordar e vou trabalhar. Nós não temos nenhuma garantia, meus irmãos, do amanhã por nós mesmos. A garantia do amanhã, do que nós planejamos, ela só é concreta quando é colocada nas mãos do Deus Altíssimo, que conhece todas as coisas e que nele ele opera e comanda tudo. Por isso mesmo, a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é algo urgente, imediato, é agora. Não podemos deixar para amanhã, porque nós não sabemos o que pode acontecer e o que vai acontecer. A pandemia veio aí e ela foi algo claro em nossas vidas. A gente planejava, fechava. Abria, fechava. Voltava. Nada acontecia do jeito que a gente queria. E a gente orava, pedia misericórdia e graça ao Senhor para voltar e não voltava. Porque não é do nosso jeito. Quantos perderam a vida na pandemia? Quantos deixaram de garantir a vida eterna e morreram sem a vida eterna? Mas a Bíblia nos adverte que nós precisamos estar preparados para aquele dia que Jesus Cristo nos chama para estar com Ele frente a frente. Frente a frente com o nosso Criador. O que vamos fazer? Concluo com dois textos bíblicos. Primeiro, Romanos 14. Romanos 14, 10 a 12 diz assim: Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois
todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha, quando eu falo para as nossas crianças, sabe qual é a minha vontade? É de falar, e a minha oração é: Deus, salva todas elas. Salva todas elas. Elas são muito especiais. A minha vontade é que todas elas fossem salvas assim, agora, de imediato. Mas, infelizmente, eu não posso salvá-las. Porque cada uma delas, a Bíblia diz, estará diante de Deus. E diante de Deus, cada uma delas precisa confessar Jesus Cristo. Cada uma delas estarão diante de Deus. Cada um de nós estaremos diante de Deus. 2 Coríntios 5:10. Segundo texto que eu quero concluir. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Meus amados, todos nós estaremos diante de Deus no tribunal. Todos vamos comparecer. Todos. E a pergunta que fica, que aquele missionário fez é: agora, nesse momento, se eu pudesse escolher, estar diante de Deus para a vida eterna ou estar diante de Deus e receber um não para a morte eterna? Tudo é uma questão de escolha. Onde você quer passar a vida eterna? No céu, com Jesus? A esse que te chama, que te oferece de graça a vida eterna? Ou você quer morar na morada com o diabo e seus anjos? A morte eterna? É uma escolha. Assim como eu escolho tirar férias, viajar e achar que isso é muito importante, algo é mais importante do que isso, é uma escolha que você precisa fazer aí no seu coração, e é individual, é cada um de nós. Escolher servir a Deus. Nós cantamos várias músicas falando sobre salvação, e o que nos assegura é que quando ouvimos a palavra do Senhor, precisamos crer nela, porque somente através dela temos a vida eterna. Não tem atalho. Ah, todo mundo vai ser salvo? Não. O pastor não vai poder te salvar, por mais que ele queira. Seu pai, por mais que ele queira, mas ele não vai poder te salvar. Só Jesus Cristo pode te salvar. E o que eu vou fazer diante da palavra do Senhor, que diz que Deus coloca em nós a eternidade? É algo de cada um de nós. Você tem cuidado da sua saúde, você tem cuidado da sua família, você tem cuidado dos seus bens, das suas propriedades, mas você tem cuidado da eternidade que há dentro de você, no seu coração? O homem que mais vive é aquele que mais dá sentido à sua vida. Que proveito há, diz a Bíblia, em ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna.
Eu fui numa conferência que o pastor pregou sobre o quase. E ele disse que muita gente está quase sendo salvo. Só que isso não existe. Nós não podemos viver no quase. Nós temos que ir para o ser salvo. O quase não garante nada. Eu quase fui feliz. Eu quase fui salvo. O que te garante é a salvação em Cristo Jesus. Porque Ele te amou, te deu a salvação de graça. E nessa noite, agora, nesse momento, Ele está batendo a porta do seu coração. E a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, cear contigo, celebrar contigo, assim como celebramos aqui com os batismos. Ele vai celebrar com você, meu irmão. Ele vai celebrar com você, meu amigo, que está aqui nessa noite. Ele vai te trazer paz, tranquilidade, alegria, motivação, nova visão da sua vida, uma nova identidade. Você passa a ser uma nova criatura. O motivo da sua vida muda. Não é mais os bens materiais, não é alcançar sucesso, não é alcançar poder. É viver aqui, nesse momento, agora, desde já, a eternidade com Cristo Jesus. É felicidade no coração. É saber que o amanhã, e eu não garanto, aqui, mas eu garanto, lá na eternidade. Hein?